Bom dia, amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, nesse dia muito agradável para Curitiba, não é? Num clima mais curitibano, porque nós passamos aí uma amostra do inferno, não é? Esses dias passados, que não foi fácil, mas, graças a Deus, entendemos agora um pouco como vivem os outros povos, não é? Nesses lugares quentes e terríveis. Para nós curitibanos não é muito bom. Mas quero compartilhar com os irmãos hoje a palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, segundo São Mateus, no capítulo 21. São Mateus, capítulo 21. Nós leremos dos versos 18 a 22, mas é interessante ver, não é? Desde o contexto todo do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor, 21, 18 a 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E, vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pai, nós abrimos Tua palavra, procedemos à leitura desse texto, Senhor Deus, que se encontra no Teu Evangelho, Pai amado. Clamamos, ó Pai, que Tu apliques em nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Esse texto é um texto bastante polêmico, muitas vezes mal interpretado, muitas vezes é utilizado para expressar até o poder da oração da maldição, da imprecação de maldição sobre o outro. Não é? Muitas vezes, quando nós queremos manipular Deus através das nossas orações, mas é um texto que nós temos que ver na cronologia que ele se encontra aqui. Aqui em Mateus, ele não está completamente cronológico, esse texto. A cronologia desse texto nós vamos aprender em Marcos. Bem esclarecido lá, porque provavelmente que parece que na parte da manhã, tá certo? Jesus passa por esse processo, voltando para a cidade, está entrando em Jerusalém, é isso que ele está dizendo, e depois ele faz a purificação do templo, e depois no dia seguinte que ele retorna. Então esse é um episódio que se descreve em três aspectos, não é? Em três aspectos. Uma parte na segunda-feira e uma parte na terça-feira pela manhã. Então, esse é o episódio que acontece. E é interessante que está intrinsecamente ligado à questão da purificação do templo. A questão do julgamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. É interessante nós sempre ter essa visão de que quando Jesus está entrando em Jerusalém para o término do seu ministério, ele entra como rei, ele entra festejado pelo povo, o povo querendo ele como o Salvador, com todo o elogio, com toda a pompa, com toda a honra, e no entanto Jesus para e chora. Nesse chorar de Jesus, de tristeza, porque ele olha a incredulidade do povo, ele enxerga o pecado de Jerusalém, ele enxerga o que aconteceria com aquela cidade, o que aconteceria com aquele povo. Jesus está antecipando no seu sofrimento tudo aquilo que o povo fazia de errado e vinha cometendo de pecados contra Deus, especificamente. Então, é muito triste esse episódio. Não é um episódio de alegria, mas é um episódio de tristeza. E aqui, esse episódio, tá certo? Relatado principalmente nessa questão da figueira, e é interessante ver esse episódio, Jesus sempre usou temas claros da região
não é? Existem algumas árvores que são simbólicas naquela região, não é? A figueira, a videira, a oliveira, são árvores simbólicas que Jesus sempre utilizou simbolicamente para dar o seu ensino, para ensinar, para transmitir a sua mensagem, não é? Então, vamos dar ênfase aqui ao versículo 19, que eu quero dar ênfase. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, essa figueira está implícita, tá certo? Está aqui bem implícita nas Escrituras. A figueira é a primeira árvore que de fato é citada nas Escrituras Sagradas, porque ela aparece lá em Gênesis, não é? Então, ela não era uma árvore só frutífera, mas também uma árvore que dava sombra, que propiciava conforto para aquela região tão quente e abrasadora, como eu já citei aqui no começo, do que nós passamos. Se tivesse mais figueiras pela cidade. E as figueiras, de fato, são árvores muito frondosas. Nós vemos figueiras extremamente frondosas por aí, não é? É impressionante, às vezes, como nós vemos algumas figueiras, o tronco da figueira de alguns metros, e enormes figueiras, proporcionando muita sombra, não é? E essa figueira também é citada na Bíblia, lá no começo, porque foi da figueira, tá certo, que propiciou as primeiras vestes para Adão e Eva, para poder, né, esconder aquela situação difícil que eles estavam ali desprovidos, né? Então, além de vestimenta, além de sombra, ela também dá o fruto. Ela é considerada nessa região mediterrânea, tá certo, como a árvore do alimento do pobre, porque a figueira, ela dá figos frequentemente. Ela tem o figo da época certa que ela dá o figo, mas tem os figos temporões, que ficam dando periodicamente. Então, é uma árvore que ela é muito frutífera, não é? E principalmente nesse período, quando Jesus está entrando, porque Jesus, quando está entrando em Jerusalém, é época da Páscoa. É época da Páscoa, mais ou menos abril, né, mais ou menos nessa época. Olha, essa é uma figueira, a figueira, ela dá seus frutos fortemente, tá certo? Nesses meses. Ela começa mais ou menos nesse mês da época da Páscoa, mais ou menos em final de março, e vai até junho, julho, nessa época aqui que ela é mais frutífera, né? Então, quando nós vemos aqui, era certo, Jesus estava certo que ia encontrar figos naquela árvore. Agora, se nós colocarmos isso, Jesus como homem, mas Jesus, sabemos que ele tinha conhecimento das coisas, sabia o que ia encontrar já lá. Ele sabia que não ia encontrar fruto naquela árvore, mas ele vai da mesma forma. Ele vai saciar minha fome na figueira. E mostra para os discípulos que estavam vendo que não tinha fruto naquela figueira específica. Tá certo? Então, ele amaldiçoou essa figueira. Então, parece assim, em primeira vista, muitos vão pensar, mas se Jesus fazer isso, que coisa triste. Não é? Por que Jesus agiria assim, intempestivamente? Já manda secar a figueira, amaldiçoou a figueira. Tá certo? Qual o objetivo que Jesus tinha? Qual era o objetivo? Né? Porque essa figueira simbolizava uma figueira, ela era uma figueira enganosa. Então, simbolizava o engano de Israel. Não é? Então, por que serve uma árvore que não frutifica? A árvore que não frutifica, ela não está produzindo semente, porque é através do fruto que vem a semente. Olha, se não tem fruto, não tem semente, ela não vai dar outras árvores também. Não vai produzir outras árvores, não vai se reproduzir. Então, é uma árvore que naturalmente vai desaparecer. Ela vai secar e vai desaparecer. Não é? Então, ela não gera descendência, não gera alimentos. Ela um dia vai secar, vai se extinguir. Então, o que Jesus queria mostrar de fato com essa atitude? Qual o seu ensino? Primeiro que ele queria mostrar que o sacerdócio de Israel, e por isso ele vai ao templo, está ligado isso, que o sacerdócio de Israel era um sacerdócio enganoso, falso, que não produzia o que deveria produzir.
Então ele usa essa, não é verdade? Ele quer ensinar que ao discípulo, para os discípulos, que discípulo mesmo verdadeiro teria que produzir frutos. Está certo? E que, ao mesmo tempo, ele fala da oração nesse texto. Ele está dizendo da oração. Isto é, vocês para orarem, ele ensina o sentido da oração aqui também. O poder da oração. O que é a oração. Então, são os pontos que eu quero fazer uma análise rápida aqui com os irmãos sobre essa questão da figueira. Primeiro, dessa aparência enganosa do sacerdócio. A árvore, né? Ela era uma árvore aqui pretensiosa, cheia de folhas, bonita, aparentemente saudável, tá certo? Mas era, na verdade, um símbolo claro para Israel. E isso aqui está diretamente ligado com a purificação do templo, porque Jesus estava condenando o templo, o sacerdócio, e aquele contexto de condenar o comércio daquele sacerdócio que estava existindo dentro do templo. E era um sacerdócio, um comércio muito rico, tá certo? Porque para que os sacrifícios pudessem ser oferecidos, né, se criou um mecanismo de que a pessoa comprava o animal dentro do templo. Então, para ele oferecer o sacrifício, ele levava dinheiro. O dinheiro dele não tinha valor, ele tinha que fazer, só valia para comprar aquele animal o dinheiro do templo, a moeda própria do templo, que tinha uma moeda própria. Para para trocar essa moeda, ele tinha que passar numa casa de câmbio que era explorada pelo templo, que roubavam das pessoas, era um câmbio exatamente pesado. Então, a pessoa era assaltada de todas as maneiras para poder fazer o sacrifício. Era esse tipo de comércio que estava ocorrendo. Então, eram ofertas que eram destituídas de qualquer sentido, de qualquer valor. Deus não aceitava mais esse tipo de sacrifício. E é isso que Jesus está condenando com clareza. Era uma atividade religiosa, muito grande. Era o templo muito bonito, muito cheio de rituais, pompa, riqueza, muito importante, mas estéril. Era estéril, vazia de frutos. Era uma religião vazia, era um templo que não expressava mais a presença do Senhor ali. Era uma religiosidade aparente, mas não tinha misericórdia nenhuma, não tinha mais o amor, não tinha mais nada que pudesse exercer ali. Existia apenas a questão comercial. Era um templo bonito, adornado, tá certo? Cheio de ritualismo, um farisaísmo enganoso, cumpria-se a lei religiosamente, todos os rituais eram cumpridos, mas não tinha sentido nenhum mais para Deus. Então, ao amaldiçoar a figueira e, ao mesmo tempo, purificar o templo, quando Jesus faz esses dois episódios, ele realizou dois atos simbólicos e proféticos, com um único significado. Ele estava predizendo a queda de Israel estéril e vazia que existia. Ou seja, ele estava dizendo que no lugar deste Israel vazio, estéril, simbólico, cheio de rituais, seria substituído por um Israel espiritual novo, internacional, para o mundo inteiro, para gentios, para judeus, para todos os povos. Então, esse era o sentido claro que ele está falando aqui. Amaldiçoando, no sentido de amaldiçoar a figueira, essa figueira estava representando essa questão que ele estava condenando aqui. Ele estava dizendo e predizendo a necessidade de uma religião, de um Israel novo, que produzisse não folhas, mas frutos. E ele diz isso, agora haverá um novo Israel. E Jesus afirma isso como um novo Israel, no sentido de mostrar, quando ele fala que a videira, que era o símbolo do Israel, era a videira, então Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Isto é, quem estiver inserido em Jesus, agora faz parte do novo Israel, do Israel espiritual. Esse Israel novo que ele estava criando aqui. Então, essa figueira aqui, quando ela é amaldiçoada, ela simbolizava uma igreja, e simboliza hoje uma igreja como uma igreja infrutífera.
Amados, uma igreja não pode ter apenas aparência de igreja. A igreja não é templo, não é ritual, não é encontro, não é... Igreja, ela tem que, de fato, cumprir aquilo que Jesus mandou. Fazer discípulos, frutificar. A igreja tem que frutificar. Igreja verdadeira frutifica, não é? Ela tem que ser produtiva. Ela tem que ter espiritualidade, vida em abundância. Isso é a igreja de Cristo. Fora disso, nós estamos condenados à sequidão, à morte. É vazia, é uma igreja vazia. Eu me pergunto muitas vezes, a hora que chegar a aumentar, nós estamos no período tribulacionista, mas a hora que aumentar a tribulação, e de fato vier a tribulação, quantas igrejas secarão? Quantas denominações secarão? Quantos locais de cultos ficarão as moscas, vazio, estéreis, sem nada, porque não tem nada a apresentar para Deus. Não tem fruto a ser levado. E nós sabemos disso. A igreja não é formada por pessoas, a igreja não é formada por homens, mulheres. A igreja tem que ter pedras vivas. E vivas, não estou falando de pedras mortas. Tem muita igreja formada por pedras mortas. Nós temos que ser pedras vivas, espirituais, edificadas sobre a rocha. Esse é o sentido. Meus irmãos, quando nós chegarmos diante de Deus, qual é o tamanho do feixe que você vai mostrar? O que você vai apresentar para Deus? Porque Ele vai te pedir isso. O que você vai apresentar? O que nós vamos apresentar para Deus? Esse é o sentido claro desse texto. Então, o discípulo, é o segundo ponto que eu falei, é que o discípulo tem que produzir. A igreja é formada por discípulos. Não é por membros, é por discípulos. Igreja não é formada por membros. Membros nominais não servem para uma igreja. Não interessa. A igreja tem... minha igreja tem 10 mil membros. Eu quero saber quantos discípulos tem lá dentro. Não o número de membros arrolados. Eu tenho que saber quantos discípulos, de fato, tem aquela igreja. É isso que Deus quer saber. O que tem uma diferença muito grande. Ser membro de uma igreja é ser discípulo de Jesus Cristo. E essa é a grande diferença. Assim como a igreja, o discípulo individualmente também tem que produzir, e produzir bons frutos, obrigatoriamente. Porque se você tem o Espírito Santo, obrigatoriamente você vai produzir frutos. Não é? Porque a relação pessoal com Cristo, não é, requer essa frutificação, porque nós temos que demonstrar. Nós não podemos posar de crentes piedosos, misericordiosos, não é? E não apresentar fruto. E qual é o sinal do fruto do Espírito que nós temos que ter? Tá certo? O que é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos que apresentar isso, porque isso é obrigatório. É obrigatório do crente ter essas qualidades, esses dons do fruto, esse fruto do Espírito, não é? Então nós não podemos ser, meus irmãos, isso que Jesus está mostrando aqui, crentes de aparência, cheios de folhas verdes, mas aparentemente espirituais, mas não produz nada para o reino, nada. Nós temos que ser crentes, sim, e impactar o mundo. Esse é o papel do cristão. Deus nos dá gratuitamente dons. Para que Deus nos dá os dons? Para impactar a sociedade, para que possamos cumprir o papel que nós temos nesse mundo, não é? Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Senão, não vai ter dom. Não vai ter dom. Não é? Nós não podemos achar, então, não é, aquela história, eu quero o poder. Eu quero o poder do Espírito Santo. Poder para quê?
Para que você quer poder? Poder para quê? Tá certo? Quero saber o porquê que você quer. Não é? Está pedindo. Eu quero para evangelizar lá, porque... bom, então é específico. Certo? Esse é o verdadeiro poder. Então, nós temos que entender que não é o fato de nós estarmos na igreja, de vir ao templo, tá certo? Com regularidade, cumprir os rituais, não é? Executar tarefas, isso seja uma demonstração de espiritualidade. Pode ser uma expressão de fidelidade à igreja, tá certo? À tua denominação, mas não é sinal de espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que se faz voluntariamente, bem independente de você estar escalado ou não. Eu vou na minha escala, que bom, ótimo, você é fiel à tua escala, você tem fidelidade, mas não tem espiritualidade, porque a espiritualidade requer que você faça muito além do que isso. Tá certo, meus irmãos? Então é isso que nós temos que fazer. As igrejas, e deve ter, e podemos ter muitas atividades, e devem ter mesmo, certo? Sejam elas religiosas, sociais, culticas, eventos, pode ter tudo. Mas o que nós temos que perguntar diariamente para nós ao nos deitarmos? Hoje, o que eu fiz para contribuir para o reino de Deus? O que eu fiz hoje para contribuir para o reino de Deus? Será que minhas ações hoje, que eu estive no dia de hoje, glorificaram o nome de Deus? Porque se não for para a glória de Deus, não adianta fazer. Tudo que eu tenho que fazer como crente tem que ser sempre visando a glória de Deus. Esse é o papel do discípulo, ou não é? Não é esse o nosso papel? Então, quanto que eu semeei hoje? Quanto que eu produzi? Quanto que eu me dediquei, né, a Deus? Os sacerdotes do templo eram extremamente, principalmente os fariseus, eles eram extremamente zelosos, cumpridores da lei. Eles cumpriam a lei nos mínimos detalhes. E, no entanto, Jesus está reprovando. Não é? Eles eram artistas que desempenhavam um papel. Não é? No entanto, foram reprovados por Jesus. Amados, nós temos que estar cientes disso. Da necessidade que nós temos que nos vigiar, nos cuidar, para que nós não nos tornemos fariseus, que nós não viremos pessoas cumpridoras apenas da lei, mas, acima de tudo, que nós tenhamos espiritualidade verdadeira para, de fato, termos frutos, não é? Cumprir os nossos deveres, tá certo? Mas nós não podemos ser como essa figueira reprovada, que não tem fruto. Nós temos que mostrar os frutos. Temos que mostrar os frutos. Às vezes, nós não vamos saber os nossos frutos. Muitas vezes, Deus não vai permitir que você saiba como, se você gerou fruto ou não. Sabe por quê? Para você não ficar vaidoso, para você não ficar convencido. Por isso, Deus não mostra. Mas lá, na presença de Deus, você vai saber que as tuas atitudes, teus atos, quantos frutos foram gerados. Aí Ele vai te dizer: vem, meu filho, parabéns, pode entrar, toma posse do reino. Esse é o sentido claro. Muitas vezes nós não sabemos se as nossas atitudes geraram frutos ou não, mas eu tento fazer, tente fazer, meu irmão. Cuide disso. Se vai ter fruto, se você vai saber se frutificou ou não, esse é um problema. Você tem que semear, tá certo? A colheita é quem vai fazer, não é você, tá certo? Deus é que fará, Jesus é que fará. Não é? Em Apocalipse nós vemos com muita clareza, quando os dois anjos aparecerem no dia do juízo, tá certo? Haverá dois anjos, um é o Senhor Jesus, com uma foice na mão, e o outro é um outro anjo com outra foice. Tá certo? E Jesus, com essa foice, vai fazer a colheita dos eleitos. E o outro vai fazer a colheita do joio e jogar no inferno. Tá certo? Então, é isso que vai acontecer. Então, nós temos que estar do lado bom da colheita. Não é isso? E quem está do lado bom da colheita vai ter frutos que você nem sabia que você foi. Que através das tuas ações, dos teus atos, através do teu modo de vida, no teu exemplo, naquilo que você faz no dia a dia, é que gera o fruto. Você nem sabe que está gerando fruto, e no instante você está gerando. Ou não é isso? Tua vida, teu testemunho, tua maneira de ser,
tua maneira de agir, é isso que vai gerar frutos. E você não vai saber desses frutos. Nós não saberemos muitas vezes. Às vezes, Deus até mostra para nós, tá certo? Para nos dar um ânimo, tá certo? A gente olha, puxa, que bom, preguei para aquela pessoa, mostrei, está na igreja, que bom. Mas é Deus mostrando um pouquinho para você só, para você continuar, para te dar um ânimo. Mas, na verdade, o teu trabalho mesmo de frutos, a tua semeadura, é só no final que você vai ficar sabendo. No céu, Deus vai mostrar. Mas eu preciso cumprir a minha parte, dar bom testemunho, usar os dons do Espírito que estão comigo, o fruto do Espírito. Através do fruto do Espírito, que o Espírito Santo nos dá, tá certo? Que é paz, longanimidade, bondade, benignidade, tudo aquilo que é domínio próprio, tudo aquilo que é através disso que nós geramos fruto nas pessoas. Que as pessoas vão ver isso. Mesmo que você esteja, uma maneira de agir, é o vizinho que vai olhar, puxa vida, aquela pessoa tem um comportamento diferente. O que você tem de diferente? Ele vai se interessar, ele vai ver. E através disso, você está dando o teu testemunho. E você prega a palavra para ele. Dá uma Bíblia de presente. Não é? Esses dias nós estamos vendo com Marilena um depoimento de um rapaz, de um mendigo em São Paulo, drogado, que ficou muitas décadas na Cracolândia, e ele dá o testemunho dele, que ele chegou, ele era tão fedido, tão abandonado, que nem os colegas da Cracolândia aguentavam mais ele, tá certo? Se afastavam dele, que ele chegou a desenvolver tal sujeira no corpo, tá certo? Que tal como a destruição dos cadáveres, assim estava a sua pele, sua carne sendo comida por germes em vida, vivo. E ele estava ali abandonado. Mas passou uma senhora, que ele diz, passou uma senhora de coquezinho, né? E ele pediu um dinheiro, pediu uma coisa para a droga. E ela falou, eu não tenho para te dar, vou te dar uma coisa mais preciosa. E deu uma Bíblia para ele. E ele se converteu com aquilo. Porque ele não tinha mais amigo nenhum, mas ele leu no Evangelho que Jesus era o amigo dele. E através dessa amizade com Jesus, ele se converte. E hoje é uma pessoa totalmente saudável, recuperada, pregando o Evangelho. Não é? Então o Evangelho transforma, Jesus transforma. E o que essa mulher fez? Um ato simples de dar uma Bíblia. Eu sei que muitas vezes, eu trabalho, não tem tempo. Teu testemunho é importante, meu irmão. Teu testemunho. Onde você estiver, teu exemplo de vida. E carregue sempre uma Bíblia extra com você. Alguém vai querer. Dá de presente. Às vezes nós temos centenas de Bíblias em casa. Coleções que nós temos. Pega, tire e dá para alguém. Pode ser que aquela palavra de Deus chegue onde deve chegar. E o terceiro ponto que eu quero dizer aqui, quando Jesus fala isso, ao mesmo tempo Jesus está falando da oração nesse texto. Quando ele diz aqui, né, porque os discípulos ficaram admirados, nossa, como secou depressa essa figueira, de um dia para o outro estava seca, no outro dia de manhã, secou a figueira, não diga, tá certo? Se Jesus mandou secar, ela ia secar mesmo, não é? Então Jesus respondeu, ele diz, vocês não estão acreditando, mas eu te digo, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente fareis o que foi feito essa figueira, mas até mesmo se esse monte disserdes, ergue-te e lance-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas por que ele não pede em oração e não é atendido? Se eu oro, tá certo? Porque nós temos que entender aqui que os versículos 21 e 22 estão o princípio da fé verdadeira. A relação entre a fé, que é o crer de fato, e o poder da oração. A figura de linguagem aqui é dramática, né? Fala de uma fé de pegar uma montanha e jogar no mar. Tá certo? Jesus aqui está usando uma hipérbole. Não é fácil crer nisso aí, né? Mas a gente tem que crer
que de fato, se uma pessoa de fato quiser, se Jesus está falando isso, você fará isso aí. E muito mais. Ele diz, além disso, muito mais. Ou não é isso? Mas você tem que crer nisso. Essa é a fé. Mas é possível? Essa fé é possível? Claro que é possível. Porque nós temos que entender primeiro que a oração, muitas vezes, não consegue fazer, porque não é interesse de Deus, não está na soberania de Deus, não está no propósito de Deus. Mas se a minha oração, de fato, está dentro com o propósito de Deus, tal fato vai acontecer. Ou não vai? Está certo? Calvino sempre defendeu a ideia de que a oração, certo? O que era oração? Era se conformar com a vontade de Deus. Então, a minha oração, tá certo? Tem que ser com a vontade de Deus, que sempre ela é boa e agradável, né? Então, e tanto, veja, porque quando Jesus mostra isso, os discípulos ficaram admirados, mas, no entanto, eles já tinham visto coisas até mais importantes do que isso. Eles já tinham expulsado o demônio em nome de Cristo. Pedro já tinha andado sobre as águas, certo? Coisas impossíveis, mas pela fé ocorreu. Pela fé tinha ocorrido, não é? Lá no Evangelho de João, versículo 14, capítulo 14, verso 12, diz assim: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedir-lhes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando eu peço na oração em nome de Jesus, na verdade, a ação que eu for na minha oração no momento de ser atendida, ela é atendida porque está glorificando o nome do Filho, e por isso que Deus atende. Então, quando entendemos essa oração que é feita com fé, não é? Ela não pode ter dúvidas, nós não podemos duvidar da nossa eficácia. E nós devemos compreender aqui a inteira soberania de Deus. Soberania de Deus acima de tudo. Oração é o clamor para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. E orar é um ato muito simples, muito fácil. Mas nós não podemos banalizar a oração. Muitas vezes nós banalizamos a oração. Nós devemos orar sem cessar, mas não podemos banalizar a oração. Quando nós formos orar, meus irmãos, primeira coisa que você tem que entender, que se Deus está ouvindo essa oração, e nós sabemos que Deus ouve essa oração, sabe por quê? Porque Jesus rompeu o véu. É o sacrifício de Jesus na cruz que me permite hoje eu ter acesso ao Pai. E eu tenho que ter essa reverência tal, esse reconhecimento de que foi através dele, pelo sacrifício dele de alto preço, que ele deu a vida para que nós pudéssemos orar agora ao Pai. Então isso já é um princípio que nós não podemos banalizar. Oração é um ato reverente, é um ato de cuidado, é um ato de zelo. Nós não podemos chegar em oração de qualquer jeito diante de Deus. Até em memória e reverência a Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos permite essa oração. Aí eu vou ter uma oração de fé, mas eu começo me submetendo à vontade de Deus, reconhecendo o sacrifício que Ele fez por mim, que me permite agora chegar à presença de Deus, em nome deste que fez o sacrifício por mim, que rompeu o véu, não é isso? Que eu não tenho mais intermediário, então por isso agora eu chego e posso orar e pedir, não é? E interceder, e nós sabemos que muito pode a oração do justo. Oração não é pedir apenas aquilo que nós queremos ou pensamos, mas principalmente aceitar humildemente que Deus é Senhor. Então, o primeiro benefício da oração é isso, é nós termos a humildade de reconhecer a nossa dependência do Senhor. Eu não sei os irmãos,
Às vezes na igreja nós oramos em pé, oramos sentado, oramos deitado, oramos de todas as formas. Não é isso? Mas eu me sinto melhor quando nós fazemos uma juneflexão diante de Deus. Porque isso me dá um sentido de humildade. Não é um ato físico apenas, de aparência, mas um ato de intimidade, nos colocar na intimidade diante de Deus. De dizer, Senhor, o Senhor é Senhor, é Deus, e eu não sou nada, mas eu estou aqui para pedir isso para o Senhor, ou interceder, ou falar, ou agradecer. E começa a agradecer, sempre agradecer. Nós estamos na semana que nós vamos comemorar o nosso dia de ações de graças, mas nós temos que dar graças todo dia, todo ano, graças a Deus, não é isso? Eu estava, na quinta-feira, eu tive um problema no meu carro e tal, no começo eu disse, mas que coisa, eu vou de novo levar na concessionária, você começa a ficar meio... Né? Mas daí eu lembrei o seguinte, graças a Deus que eu tenho o carro, né, Senhor? O Senhor me deu esse carro. Senão eu não tinha nem esse problema para levar, não é verdade? Então, dar graças a Deus, não é isso? Mas eu estou com um problema, que bom, você consegue resolver o problema. Veja sempre pelo lado positivo as coisas. Esse é o sentido de dar graças, não é? Que bom que eu tenho, que bom que o Senhor me permitiu. Não é verdade isso? Então, amados, essa passagem da figueira aqui nos demonstra, para todos nós, a necessidade que nós temos de crente de sermos primeiro submissos à vontade de Deus. Submissos. Clamar a Deus, através dessa submissão, desse reconhecimento a Deus, que nós estamos disponibilizados para sermos produtivos, e pedir que Deus nos dê intrepidez e nos colocarmos à disposição de Deus. Senhor, eu estou à sua disposição. Me usa a minha vida para que eu possa produzir frutos. E me ajuda a produzir frutos. Não é? Então, nós, como igreja, todos os discípulos juntos, podemos ser uma igreja altamente produtiva. E automaticamente abençoada por Deus e abençoadora na vida dos outros. Não é? Nós podemos e devemos impactar o mundo com as nossas atitudes. A igreja primitiva impactava o mundo com as suas atitudes, apesar das perseguições, apesar das prisões, apesar de tudo que eles sofriam. Mas eles impactavam o mundo. E muita igreja continua impactando o mundo. Continua impactando o mundo. É uma igreja de oração que usamos sempre como exemplo, a igreja de Sarang, na Coreia, que é uma grande igreja, uma das maiores igrejas presbiterianas do mundo, tá certo? Mas o mais importante é saber o que eles estão fazendo. É uma igreja de oração, que está lá testemunhando, fazendo, mas é uma igreja que tem uma grande universidade, mantém uma grande universidade em Seul. E o mais importante, eles conseguiram, apesar de toda a oposição, apesar de todas as dificuldades, abrir uma universidade dentro da Coreia do Norte, tá certo? E estão lá fazendo cursos, formando alunos e pregando o evangelho dentro da universidade, dentro da Coreia do Norte. Então a igreja pode fazer? Pode, quando ela se dispõe e se coloca à disposição de Deus. Um exemplo claro que está acontecendo nesses dias, não é isso? Então, meus amados, que esse texto não nos deixe, amanhã ou depois, sermos atacados aí como a figueira estéril, mas que sejamos figueiras de fato produtivas. Que Deus nos abençoe nesse sentido, que Deus nos abençoe a toda a igreja. Amém. Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, sempre relembrando esse episódio, Senhor Deus, da figueira, como um pedido a Ti, Senhor Deus, que nós possamos ser úteis, Senhor Deus, e produtivos no Teu reino. Nos ajuda nisso, Senhor Deus. Por nossa capacidade nós não conseguimos, ó Pai, mas nós somos impulsionados pelo Teu Espírito Santo. Portanto, o que nós temos que fazer é nos colocar à Tua disposição, Senhor Deus, para que sejamos usados para o crescimento do Teu reino e para a Tua glória. É em nome de Jesus que oramos. Amém.